Fala, torcedor alagoano, fala, torcedora alagoana, tudo bem com vocês? Feriado, 8 horas da noite vai ter CSA e Manaus no estádio Repelé. Vamos para aquele famoso pré-jogo, essa análise do time do Manaus. Primeiramente, agradecer a sua audiência, pedir que se inscreva no canal. Se você conhecer alguma pessoa que vai gostar ou gostaria desse conteúdo, por favor, compartilhar. Curtir o vídeo se você gostar do conteúdo e divulgar entre seus amigos ou as pessoas que você conhece que gostam do futebol alagoano, torcem para a CRB, CSA, o meu conteúdo, para a gente continuar nesse projeto aqui. Vamos lá. De antemão logo, vou avisar vocês que o time do Manaus não tem muito o que falar. Realmente esse é um time que eu vou dizer já, um pouquinho mais pra frente, os porquês disso, mas não é um time que eu vou ficar aqui enrolando pra achar pontos positivos, negativos. É um time que as ideias estão muito claras e vocês vão entender por quê. Primeiro de tudo, as estatísticas do Manaus: 6 jogos, 3 vitórias e 3 derrotas. Eu acho que muito do jeito do Manaus jogar vai explicar o porquê disso. Oitavo colocado, Manaus, é o primeiro dentro da zona de classificação do G8 e o primeiro fora é justamente o CSA. Então, a partir de hoje é de extrema importância. O Azulão ganhando volta a integrar o grupo que disputa a segunda fase. E eu acho que o CSA tem todas as condições de sair com a vitória hoje. Por quê? O time do Manaus é um time que, muito, pra falar a verdade, assim, muito desorganizado. É um time que dá muito espaço lá atrás. É um time que ataca de maneira desorganizada. Parece assim que os jogadores sabem seus posicionamentos, mas é tudo meio no improviso. Tanto a construção do ataque do Manaus parece ser meio no improviso, quanto as situações defensivas de se acertar, a cobertura e tal. Parece que o time do Manaus joga muito falado, muito comunicação na hora. Os jogadores parecem que combinam as coisas na hora. Não parece ter muitos movimentos bem coordenados. Isso explica um pouco as vitórias e as derrotas. Principalmente nas derrotas do Manaus, o Manaus não consegue reagir, não consegue mandar no jogo, o outro time domina e ganha. E nas vitórias, algumas vitórias do Manaus, incluindo a última contra o Volta Redonda, parece que as coisas vão andando, parece que vai dar tudo errado para o Manaus e acaba saindo a vitória. Contra o Volta Redonda, por exemplo, o Volta Redonda jogou muito melhor, criou muito mais oportunidades. Algumas não tão claras, mas criou bem mais do que o Manaus. O Manaus parecia atacar de uma maneira aleatória e foi que até achou o gol. O gol foi até bem construído na questão mais do passe. A assistência foi muito inteligente, mas foi um lance único na partida, um lance que o Manaus parecia uma jogada que ia dar tudo errado pro Manaus, e numa clareza de ideias que o jogador do Manaus teve, limpou o lance e mataram o jogo. O Manaus não tem um grande destaque. Os 4 gols que o Manaus fez foram 4 jogadores diferentes, estão aqui os nomes deles: o Jonathan Cardoso, o Douglas, Charles e o Gustavo. O Manaus tomou mais gols do que fez, tomou 6 gols e fez apenas 4, então as vitórias do Manaus as vitórias de Manaus foram todas por 1-0. Então, mostra a limitação do time. Não tem muito o que falar do Manaus. O Manaus é um time muito limitado mesmo. E o CSA tem que aproveitar essa limitação do Manaus. Por quê? Porque joga dentro da sua torcida, vem numa sequência boa, tem que finalmente fazer aquele jogo que a gente tanto pede do time do CSA, que é dominar seu adversário, jogar bem, convencer e sair com os 3 pontos, jogando o time pra cima. Não ganhar aqueles 3 pontos que parecia que poderia sair um empate, que parecia que podia perder. Não, o CSA ganha finalmente 3 pontos em casa como um mandante. O time do Manaus tem o Tonini, é o único jogador assim conhecido da torcida azulina, que joga no time amazonense. O Gabriel Tonini, meio campo, mas também não faz um grande ano assim pelo Manaus. E aí vamos falar do CSA. O CSA é o seguinte: o CSA tem a possibilidade de fazer a manutenção de 3 zagueiros, aquele 3-5-2 que vinha jogando, mas eu espero de coração que não. Eu acho que esse é o jogo do CSA, encaixar uma escalação mais ofensiva, uma escalação mais demandante. Por isso que eu trouxe esses caras aqui: Robinho, Teles e Taliari. Eu acho que é o trio de ataque ideal para o CSA. O Robinho, hoje, com uma obrigação bem menor de marcar quanto nos outros jogos, pode mostrar mais suas armas ofensivas, pode jogar mais próximo da área, pode finalizar mais. O Teles vem de gol,
confiança aumenta. É um cara que jogou partidas boas contra o Internacional, entrou bem em algumas partidas que vinha do banco contra o São Bernardo, contra o Altos, fez o gol vindo do banco. Então é um cara que precisa dessa sequência, continuar jogando bem. E o Talhari é o melhor atacante, o melhor jogador do time, junto com o Thomas Bastos. Inclusive, vou falar desse meio campo do CSA novamente. Mas acho que esses 3 jogadores hoje têm que fazer um jogo de muito volume. O CSA hoje tem que amassar o Manaus. Não amassar de tipo 4x0, 3x0, mas criar um volume muito grande e sufocar o time do Manaus, não deixar chance nenhuma pro time do Norte. Por quê? O time do Manaus é muito limitado. Então você precisa fazer essa partida que traga confiança ao torcedor, ao clube, aos atletas e consiga manter essa boa sequência. O CSA vem de uma boa sequência. Poderia ser melhor? Poderia, mas vem de uma boa sequência sim. O CSA está constante na medida do possível na competição, tá ali na parte de cima, não desgarra, mas pode ser melhor, pode evoluir. Como a gente vem falando, o time do CSA precisa evoluir. Nenhuma escalação que eu vi, nem o 3-5-2, nem o 4-3-3 foi treinado pelo CSA. Na semana, o Rodolfo estava escalado. Eu sei que a torcida do CSA espera um pouco do Rodolfo, entrou um pouco bem contra o Manaus, contra o Altos, fez algumas jogadas inteligentes, mas muito pouco o espaço amostral. Hoje é um jogo que você poderia usar mais. O Bergantin pode usar mais hoje no jogo de mais tarde. É um jogo perfeito para tentar uma escalação mais ofensiva, um time mais produtivo. Você poderia hoje testar um meio campo com, por exemplo, Moisés ou Cedric, Thomas Bastos jogando de 8, que foi a posição dele por muito tempo na Série B, Rodolfo de 10 e esse trio ofensivo que está aqui do meu lado. Hoje é um jogo para o CSA ganhar sair com a vitória, ganhar com facilidade, mas também assim, criar um saldo de gols, criar um volume de jogadas, trazer confiança, mostrar para o treinador que o time do CSA consegue fazer jogos diferentes, consegue fazer uma variação de jogada. O time do CSA está muito pragmático. O time do CSA joga um futebol muito pragmático, principalmente pelas laterais. Tá ficando chato o CSA, com muito volume pela lateral, pouco pelo meio. Hoje é um jogo para o time se soltar, buscar novas alternativas e sair com os 3 pontos. Hoje não tem muito segredo. Hoje o CSA tem que fazer uma partida clássica de mandante. É jogar bem, jogar sólido, mandando na partida, posse de bola, pressão, sufocando, criando oportunidades e sair com um resultado muito positivo. Hoje é o dia para isso, do CSA. É o adversário perfeito e uma situação perfeita. Por quê? O torcedor vai olhar para o 9º contra o 8º e vai falar, pô, é um confronto direto ali, o CSA precisa ganhar, precisa sair com os 3 pontos. Mas, de verdade e de coração, o time do Manaus é muito limitado. Dá para o CSA pegar essa situação que o torcedor está vendo de tabela e transformar isso numa confiança muito maior. O torcedor vai ver que no confronto direto o CSA se impôs, o CSA foi para cima e o CSA saiu com os 3 pontos. Mas para isso o Bergantin precisa entrar com um time mais ofensivo, mais criativo, um time que goste mais da bola. Parar com essa escalação reativa, defensiva, esse 3-5-2 que tá fazendo um gol e levando as partidas para casa, ou tá tentando buscar um empate fora de casa. Hoje precisa de um pouco mais. Hoje o CSA precisa impor respeito na sua casa de uma maneira mais clara, mais evidente. O CSA ganhou contra o São Bernardo, top, ótimo. Mas não pareceu que impôs esse respeito. O São Bernardo teve horas que estava muito, muito leve, muito solto. Estava chegando e não conseguiu o gol, mas teve oportunidades. O CSA precisa repetir hoje o que fez contra o Confiança, só que com muito mais efetividade. Aquele volume que o CSA fez contra o Confiança, hoje precisa voltar, mas voltar revertido em gols, revertido em resultado. Bom, é isso que eu espero do CSA hoje. Muito provavelmente eu não terei como assistir, então não vamos ter a cobertura no Twitter. O jogo do CRB contra o Ceará no sábado, também muito provavelmente não vou ter essa condição, devido a compromissos pessoais, mas vou estar tentando acompanhar o máximo possível. Vou tentar revisar essas partidas, olhar os lances, fazer as análises, pegar as tapes e para a gente fazer o giro da rodada e também avaliar os times alagoanos como eles foram nessa rodada. Muito obrigado pela sua audiência, conto com seu like, com o seu compartilhamento, com sua inscrição. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo para vocês acompanharem nas outras plataformas e agradecer mais uma vez a sua visualização até aqui. Muito obrigado.